Oi, oi, boa noite, sejam bem-vindos. Fiquei na dúvida se eu tô no Instagram certo, eu acho que eu tô, né? Tomara. Boa noite, boa noite. Tem alguém ao vivo comigo? Manda um oi, por favor, para eu saber que eu não tô aqui falando sozinha. Seja bem-vinda, Graziele. Quem mais? Thalita. Graziele, seja bem-vinda, querida. Sheila, minha xará. Oi, 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 oi. Natália Enf. Cadê o povo? Hoje é a última live da nossa série de lives sobre liderança positiva. E eu tava aqui preparando conteúdo mais cedo e vou te contar. Deu vontade de fazer mais umas 3 lives sobre esse assunto, porque é muita coisa legal para estudar. É muita coisa boa para estudar nesse modelo de liderança. Então, deu vontade, mas eu não vou poder não. Então, essa é a última live dessa série. E depois a gente vai fazer outras e outras e outras aí. Eu já tenho planos para esse mês com vocês. Mês de julho, né, que tá entrando. Seja bem-vindo você que está assistindo aqui ao vivo comigo. Seja bem-vindo você que está assistindo a reprise em algum lugar. A gente vai falar hoje sobre um dos 4 pilares da liderança positiva. No primeiro dia, que foi quinta-feira passada, eu falei sobre o ambiente positivo, que é o primeiro pilar. A gente falou sobre a necessidade, a importância do enfermeiro se preocupar em transformar, em fazer com que o ambiente de trabalho da equipe de enfermagem seja o mais amistoso e amigável possível, né? Mais agradável e saudável para que todo mundo possa ser sempre produtivo. Aí no segundo dia a gente falou sobre comunicação, que é o segundo pilar da liderança positiva. Dentro desse grande pilar a gente falou sobre os 3 principais esferas da liderança positiva e eu tenho certeza que o que eu passei para vocês pode fazer grande diferença. Só se você aplicar aquilo ali, se você tiver aplicado só aquilo daquele dia da aula de comunicação, eu tenho certeza que você já está tendo resultado. Daí, ontem, que foi o terceiro pilar, a gente falou sobre relacionamentos positivos, né? Relacionamentos saudáveis. Eu te ensinei várias formas, várias estratégias para você, enquanto enfermeiro, energizar ou estimular na sua equipe a criação de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos produtivos, trabalhando a empatia, desculpa, engasguei, trabalhando a integração da equipe, estimulando a formação de laços e de que forma que isso ia agregar e contribuir lá para o seu exercício de liderança. E hoje, nessa nossa última live da sequência, eu vou falar sobre o quarto pilar, que é energizar a equipe. Como que você pode usar estratégias para fazer com que a equipe tenha mais energia, para fazer com que a equipe trabalhe com mais vontade. Em outras palavras, a gente vai falar um pouquinho sobre motivos, sobre motivar. Então, energizar a equipe é você relembrar, mostrar, ativar nelas ali uma energia necessária para que ela se conecte com o motivo dela estar fazendo aquilo. Todo mundo já chegou, deixa eu ver se tá todo mundo aí. Tem 31, chama os amigos, chama a galera para vir. Essa é a última live dessa sequência e eu já estou com o coração partido porque amanhã não tem live, vai ser ruim. Mas de qualquer forma já tem coisa preparada, boa coisa preparada para semana que vem, tá? Essa semana provavelmente não tem mais live, já vocês devem estar chateados já de me ver todo dia, mas na semana que vem eu volto firme e forte. Pode esperar que já tem coisa programada para semana que vem. Então, vocês entenderam a importância de se trabalhar para transformar e construir um ambiente positivo? Foi esse o tema do primeiro encontro nosso aqui. Essa live ela tá disponível lá no meu feed ou no IGTV. Quem não assistiu, corre lá que ainda dá tempo. Na verdade, vai ficar lá muito tempo. Eu não vou tirar aquela live de lá não, porque eu sei que o conteúdo lá vai ser útil para você, talvez daqui 2, 3 meses. Então pode voltar para assistir de novo. Eu quero saber se você entendeu como aplicar, como que você desenvolver na sua comunicação, você pode fazer com que a sua equipe tenha mais resultados. Se você ficou com alguma dúvida, essa live também está disponível lá em 2 partes, se não me engano. Ela está disponível no nosso feed, aqui no meu feed de notícias aqui do Instagram, ou no IGTV. Você pode clicar lá e assistir a parte 1 e a parte 2, porque a comunicação é fundamental para o enfermeiro.
E ontem a gente falou sobre relacionamentos saudáveis, incentivar e funcionar como um influenciador, né? Como que o enfermeiro pode atuar como um influenciador, transformando ali os relacionamentos dentro da equipe para que tenha mais integração, para que eles trabalhem mais unidos e com isso tenham mais resultados. Falei sobre isso ontem na live também, de ontem, né? E ela tá disponível no feed. Então, se você perdeu algum desses assuntos aí, que são os outros 3 pilares da liderança positiva, vai lá, porque é importante. Você vai precisar desse conteúdo. E talvez você não saiba que está precisando. Mas quando você assistir o conteúdo, o que eu falei lá vai fazer sentido e você vai perceber que estava precisando era disso na sua equipe, tá bom? Vamos falar sobre energizar. Imagina você trabalhar em um lugar em que as pessoas são sempre mal-humoradas, sempre mornas, em que você, quando faz alguma sugestão, as pessoas falam com toda aquela... Ah, mas vamos fazer isso mesmo? Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Ah, mas eu acho que não vai funcionar. Ah, mas eu acho que para que mudar isso? Sempre foi assim. Imagina você trabalhar num lugar em que tudo que você oferece, elas desprezam, elas não fazem, não dão importância. Imagina você trabalhar num lugar em que as pessoas elas chegam cansadas no serviço, elas já chegam 7 horas da manhã ou da noite, dependendo do horário que ela chega, ela já chega cansada, reclamando de dor nas costas, reclamando de que não dormiu, de que tá dormindo mal, de que tá trabalhando muito. Imagina você trabalhar num lugar em que as pessoas só falam de coisa negativa. Toda hora que você chega perto de alguém é alguém reclamando, é alguém falando mal de outra pessoa, ou é alguém falando mal do serviço, é falando mal do enfermeiro, é falando mal do diretor do hospital, do Lula, da política, dos cambau. Só fala mal o tempo inteiro. Alguém já viveu esse tipo de situação aí? Porque eu já trabalhei em equipes desse jeito. Não tinha um dia em que a gente saía de lá com energia legal, porque toda vez que ia para o trabalho era assim, saía carregado. E tem gente que é pior, né? Porque tem gente que parece que funciona como uma esponjinha. E aí acaba absorvendo toda essa energia ruim, esse ranço desse pessoal que fica desse jeito. E tudo bem ficar assim de vez em quando. Tá tudo bem, porque ninguém fica o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Tem dia que a gente tá mais brocochô mesmo, tem dia que a gente tá mais pra baixo, tem dia que a gente quer ficar quietinho. Mas o problema é quando fica assim todo dia. O problema é quando as coisas não mudam e é assim segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos os plantões do mesmo jeito. Aí tá na hora de dar uma olhada para avaliar se não tá precisando dar uma chacoalhada naquele povo ali. Provavelmente você tá vivendo um ciclo, um loop ali, um ciclo de falta de energia no seu setor e isso não vai se modificar, se transformar sozinho. Você, se é um enfermeiro do setor que tá lá de plantão ou que tá como RT, gerente ou o que for, você pode com situações, com coisinhas simples, com estratégias bem simplesinhas, modificar as coisas e a realidade do jeito que tá ali, a realidade que vocês estão vivendo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar algumas formas, ó, fiz cola de novo, vou te mostrar algumas formas de você... Não vai precisar plantar bananeira, você não vai precisar fazer grandes malabarismos, não. São coisas simples. E à medida que eu for falando, você vai perceber que, putz, por que eu não fiz isso antes? Nossa, por que isso, como são tão simples assim? E vai fazer diferença. O que eu for fazendo aqui, falando aqui, você vai anotando. Depois vai lá e aplica. Depois volta e me conta se não deu certo. Porque a gente já fez testes e isso funciona. Então, existem 4 passos, que eles não são sequenciais, então não são passos. São 4, sei lá, degraus que você precisa conseguir subir aí, vencer, para poder energizar a sua equipe, fazer com que eles trabalhem mais motivados, mais engajados, que eles tenham mais vontade, né, de fazer as coisas e se sintam mais integrados com a equipe. A primeira dica, a primeira coisa que você pode fazer, vou chamar de dica então, é que você pode surpreender essas pessoas. Imagina você tá chegando cansada do trabalho e aí chega na sua casa e tem uma festa surpresa pra você, que é seu aniversário e você nem lembrava. Pá, todo mundo e solta balão e dá aquela bomba, pá, e todo mundo fica feliz.
bate palma e canta parabéns, você não, automaticamente, você não se sente energizada, porque você toma um susto e aquela energia toda vem e você percebe que as pessoas gostam de você e aí você vai e fica energizado de novo. E pode ser até que o dia tava horrível. O seu dia pode ter sido o pior dia lá, todo cheio de trabalho, cheio de problema, ninguém nem lembrou, você tava chateado porque o povo não lembrou do seu aniversário, mas na hora que você chega dentro da sua festinha lá, né, que o pessoal te surpreende, a sua energia volta, a sua energia aparece, ela sai. E isso não é diferente com a nossa equipe. Então, a primeira dica que eu quero passar para vocês é justamente essa: surpreenda os seus liderados. Fazer surpresas, né? Surpreender é uma excelente forma de energizar. Quer ver? Que tal, ao invés de você marcar um treinamento para a próxima sexta-feira, você marcar para ir com eles, gente, tem um treinamento na sexta-feira que vem. E aí, agora já pegando um gancho, inclusive com a aula de comunicação, onde eu falei sobre a comunicação para treinamento. Olha só que dica legal. Próxima vez você vai fazer o seguinte: você vai marcar um treinamento para sexta-feira, sei lá, 5:30 da tarde, porque aí o pessoal chega, assiste o treinamento e depois vai para o plantão. Então, 5:30 da tarde, sexta-feira, vai ter um treinamento. Convoca todo mundo, é para todo mundo ir, não pode faltar, tá? É muito importante esse treinamento, todo mundo tem que ir. E mesmo não tendo esses treinamentos, não tendo rotina de treinamento dentro do seu serviço, faz isso como convocação mesmo, começa desse jeito. E aí, na sexta-feira, ao invés de você preparar uma palestra, preparar uma aula para dar para o povo, coloca um filme. Um filme que traz alguma ideia, algum aprendizado positivo, mas que não tenha o mesmo modelo dos treinamentos tradicionais aí, chatos e enfadonhos, se você ainda não está treinado, né? Aprendeu a realizar treinamentos efetivos. Então, ó, todo mundo está indo para esse treinamento sabendo que vai ser algo monótono de ficar lá sentado assistindo aula. Mas aí, na hora que chega lá, é um filme legal que você levou para eles assistirem. É algo interessante que você levou para apresentar para eles. E pode ser uma animação, pode ser um desenho, pode ser um filminho. E daquele filme, no final, vocês fazem uma discussão ali, por exemplo, sobre trabalho em equipe. Quem nunca assistiu aí a filmes infantis que trazem grandes aprendizados, né? A Era do Gelo fala muito sobre amizade, sobre companheirismo. Tem o Formiguinhas, que fala sobre trabalho em equipe. Tem vários filmes. Eu até já fiz uma postagem aqui sobre filmes. E aí tem animações, mas tem filmes que não são animações também, que são ótimos para reforçar valores junto à sua equipe. E se ela não estava esperando que seria um filme, vai ser uma surpresa. E eles vão ficar energizados, porque vai tirar aquele peso do treinamento. Então, é uma forma de você energizar essa pessoa, essa equipe. Quer ver outro exemplo? Que tal um dia qualquer lá, tiver promoção no supermercado perto da sua casa, ao invés de você passar direto, entra lá e compra, sei lá, seu plantão tem 15 pessoas, compra lá umas 18 maçãs, faz uma cesta de maçã e leva essas maçãs para o serviço. Tá na promoção, não tô falando para comprar maçã cara, não, tô falando dia da promoção. Compra as 18 maçãs, já que sua equipe tem 15, leva para o seu setor normal. Não é para levar por uma ocasião. É em plena quarta-feira, normal, de trabalho. E aí você faz essa cesta de frutas ou faz um lanche especial num dia que não tem motivo para surpreender as pessoas com um mimo, com algo que faz com que ela perceba que você lembrou dela mais cedo, né? Em um momento antes daquele momento ali. Então, antes de você chegar no trabalho, você pensou e organizou alguma coisa para quem estava no trabalho. Leva uma cesta de fruta, leva um lanchinho, um biscoito, alguma coisa diferente. Isso é surpreender e isso acaba energizando, porque as pessoas se sentem amadas, se sentem cuidadas. E nossa função como líder também é cuidar, né? Quer ver um outro exemplo? A gente pode, por exemplo, que tal surpreender com boas notícias? Olha só, a gente não tem a mania de fazer as reuniões e fazer os feedbacks e de reunir com as pessoas lá. A pessoa tem um negócio para falar com vocês aqui e a gente já não vai assim, puxa, lá vem bomba, já vem má notícia. Que tal surpreender com boas notícias? Fica atento ao que está acontecendo no mundo, fica atento ao que está acontecendo na sua instituição e reúne as pessoas para dar boa notícia também.
Isso é uma forma de você surpreender, porque normalmente a gente reúne para falar coisa ruim, né? Para falar o que vai ficar difícil, o que vai ficar mais difícil, o que vai mudar, o que vai dar que não tá funcionando. Então, surpreender dando boas notícias. Ó, a gente tá quase chegando na meta. Ó, a vacina da Covid estão treinando ou estão testando e deu resultado positivo não sei quantas mil pessoas. E dá boa notícia também nos treinamentos. São formas de você surpreender as pessoas. E essa é a primeira dica. Não sei como, não sei de que jeito, se o que eu falei aqui não se aplica aí para você, eu não consigo te dar outros exemplos porque eu não sei da sua realidade, mas inventa um jeito aí de surpreender a sua equipe, porque eles vão se energizar, eles vão perceber, vai ter mais motivação, vai ter mais energia para o trabalho depois de ações simples assim, tá? Segunda dica para você energizar a sua equipe é você movimentar o povo. Gente, existem várias formas da gente movimentar as pessoas sem precisar ser lá o pessoal da ginástica laboral. Se você conhece aí 3 formas de alongamento, 3 modelos, 3 posições de alongamento, e no seu plantão lá antes de começar, ou durante o plantão, depois de um atendimento muito grave, assim, sei lá, teve intercorrência, todo mundo precisou ficar muito tenso, mas aí acalmou, ou teve uma admissão muito difícil, mas aí agora deu uma pausa, pede todo mundo para ficar perto, estica com esse povo, coloca esse povo para movimentar, faz os 3, se você só sabe 3, tá bom, se não sabe nem 3, pelo amor de Deus, vai no Google aí, dá uma olhada, 3 exercícios de alongamento. Para com seu pessoal lá e faz esses 3 exercícios de alongamento só para dar uma esticada, só para dar uma alongada. Isso traz energia, isso faz com que as pessoas se movimentem e acabam tendo energia. Uma vez a gente fez, depois de um dia, é porque no trabalho em um dos meus trabalhos, a gente ficava até às 18 fazendo atendimentos e de 18 às 19 era arrumando o setor, preparando o setor para o atendimento do outro dia, era um ambulatório. E aí, uma experiência muito legal que eu tive com isso foi porque num dia muito complicado, a gente teve um dia bem tenso lá, de muito trabalho, e eu sabia que todo mundo ia ficar, né, nessa última hora preparando o setor, limpando tudo, lavando tudo e preparando para outro dia. Daí eu consegui lá no pessoal da ginástica, lá no pessoal da saúde ocupacional, um radinho. E eu liguei o rádio só dentro da sala, dentro do nosso setor lá, porque não tinha mais paciente nem nada, né? Mas aí eu liguei lá dentro desse setor e a gente trabalhou durante essa hora com a música ligada. Isso na época em que nem tinha como colocar música no celular, assim. Então, era até mais difícil e eu fiz e deu super certo. E a gente trabalhou, apesar do dia tenso e cansativo, a gente trabalhou aquela outra 1 hora ali, a última 1 hora, com leveza, com diversão, rindo, até dançando um pouquinho. Então, são coisas pequenas, mas que fazem diferença. Hoje você pode abrir seu celular e colocar a música, você não precisa ir lá na salinha da ginástica lá para poder pegar, porque tá fácil pegar música aí com você. Por que não fazer então? Por que não ter esse cuidado com a sua equipe? Então, ó, para energizar, movimenta essas pessoas, coloca música se possível, seguindo aí o exemplo que eu te dei, coloca o pessoal para fazer alongamento, fazer uma ginástica, se tiver o pessoal da ginástica laboral no seu serviço, reforça a necessidade de todo mundo participar, faz com que eles se esforcem um pouquinho, porque isso traz energia. Outra coisa também dentro desse item aqui de movimentar é realizar dinâmicas em grupo. Existem dezenas de milhares de dinâmicas em grupos disponíveis para você aplicar na sua equipe, com vários motivos, várias funções, né, com vários objetivos. E algumas muito simples, que você não precisa... Algumas não, a maioria muito simples, que você não precisa preparar nada, só precisa de você e as pessoas lá. Então, se você tá precisando energizar a sua equipe, que tal procurar uma dinâmica em grupo? Porque a dinâmica em grupo, ela não motiva, mas ela mantém a motivação. Ela faz com que as pessoas fiquem energizadas ali naquele momento e durante as horas ou, de repente, os plantões seguintes, as pessoas vão manter aquela mesma energia. Então, use e abuse não, use as dinâmicas em grupos em prol do seu setor. A gente vê poucas pessoas na enfermagem aplicando dinâmica em grupo, sendo que é um negócio valioso de descontração, de alívio de estresse, de pausa. Eu acho que a palavra dessa nossa live hoje é pausa, porque se a gente não fizer essas pausas para reenergizar a equipe,
a energia só vai, ó, só decaindo. No final do plantão tá todo mundo exaurido, sugado por tudo que tá acontecendo. E um plantão, ok, é legal, tudo bem fazer assim, mas 2 plantões seguidos, 3 plantões, um mês inteiro com essa carga de energia negativa ou perdendo energia o tempo inteiro, 2 meses, 6 meses, aí tudo complica, porque a pessoa começa a faltar, começa a não querer trabalhar, e aí os problemas quem tem que resolver são o enfermeiro. Então, ó, dentro do item, né, da estratégia de energizar a equipe, que é o 4º pilar da liderança positiva, eu já falei sobre te dei a sugestão de você surpreender os seus colegas lá, os seus liderados, e isso vai trazer resultados legais. Já te dei a dica de você movimentar essas pessoas utilizando música, utilizando dinâmicas, fazendo ginástica, alongamentozinho simples lá durante o tempo de trabalho mesmo, durante o plantão ali, não é fazer nada especial, não. É na hora do plantão, tá? E agora a gente vai entrar pro terceiro degrau, sei lá, pilar, como é que chama? Terceira etapa. A terceira dica para você é brincar. A gente esquece de brincar, né? E o nosso trabalho é um trabalho muito estressante, muito cansativo, muito tenso, porque a gente lida com vida e morte o tempo inteiro, mas a gente não pode esquecer de brincar de vez em quando, do mesmo jeito que a gente precisa das pausas. E aí, existem algumas estratégiazinhas de brincadeira que você pode fazer no seu setor para descontrair. As próprias dinâmicas em grupo, elas podem ser utilizadas nesse item aqui, quando você faz uma dinâmica só para descontração, só para alívio de estresse, só para relaxar ali. Então, dinâmica em grupo é uma forma de você trabalhar essa questão da brincadeira, da diversão dentro do seu setor. Diversão energiza. Quer ver outra dica? Eu fiz uma vez e deu resultado muito legal. Peraí, Aline. A Aline falou, amanhã eu vou levar uma caixa de bombom para eles. Espera. Vamos fazer, deixa eu te continuar aqui para você ver se cabe a sua ideia. Eu vou te contar o exemplo que eu fiz, ó. Ai, pelo amor de Deus, Sus, tá certo, é brincadeiras saudáveis, né? Brincadeiras não saudáveis, não, por favor. Olha só, um exemplo de brincadeira que pode ser feito. Combina com a equipe que durante aquele dia, durante o plantão, a gente vai combinar de ficar um dia inteiro sem reclamar. E aí, durante o dia inteiro, ou 2 plantões, ou 3 plantões, ou o mês inteiro, toda vez que alguém reclamar de alguma coisa, o outro vai dedurar e ela tem que pagar uma prenda, ou tem algum castigo, ou não ganha um prêmio no final. Então, como que eu fiz? Eu fiz, no meu plantão, não tinha ainda a onda do não reclamar, né? Muito tempo atrás, quando eu fiz isso, mas colocar a brincadeira do não reclamar é legal, tá? Principalmente porque a gente tem costume de reclamar pra caramba. Dá sim, Márcia, dá pra fazer assim. Sempre dá, em qualquer equipe, PSF. A única coisa que você não vai conseguir usar aqui é se você trabalha com pesquisa. Aí você não vai conseguir usar isso porque pode ser que você não tenha equipe. Mas se você tem equipe, dá para usar em todos os setores. Ó, a brincadeira que eu fiz na época foi um dia sem usar a palavra X. Então a gente tinha escolhido uma palavra. Eu não lembro se lá na minha época foi termômetro. Eu acho que foi termômetro. Palavra aleatória que a gente usa todo dia. Durante o dia, durante aquele plantão, não podia falar a palavra termômetro. Então, quem falasse a palavra termômetro, no final do dia não ia ganhar um prêmio. E aí, foi muito divertido, porque era uma palavra, juro que eu tô na dúvida se era termômetro mesmo, mas era uma palavra que a gente usava frequentemente. E aí eu fiz o que a Aline, foi a Aline que falou, né? Eu levei uma caixa de bombom, e o combinado era que no final do dia, quem tivesse falado a palavra termômetro, não ia ganhar o bombom, que era o prêmio, né? E aí foi muito legal, porque era muito divertido. Às vezes a pessoa ia falar, é legal, tem que ser uma palavra grande, porque às vezes a pessoa ia falar, me dá aí o termo, aí ela parava no metade, porque lembrou que não podia fazer. Gente, foi muito divertido. Escolhe uma palavra que seja de hábito comum de usar aí no seu setor, e aí proíbe essa palavra naquele dia. E aí, no final do dia, quem tiver falado a palavra não ganha o bombom, não ganha, sei lá, o biscoito, a maçã, o chiclete. Leva um chicletinho, já tá valendo como prêmio, tá? Então aí, brincadeira de um dia sem reclamar, brincadeira de um dia sem a palavra X. O pote de gratidão foi até uma sugestão de alguém que falou na live aqui mesmo.
A gente tem, não sei se você conhece, mas existe um negócio que chama pote da gratidão. E a gente faz isso, por exemplo, eu fiz um ano, é muito legal. A gente escolhe um recipiente com tampa, e aí tudo que for acontecendo durante o ano, você vai anotando num papelinho, né, num papelzinho e colocando lá. Agradeço por hoje eu ter conseguido pagar meu carro. Agradeço por tal, por fulano ter me ajudado. E aí o que a gente recomenda é que seja feita a brincadeira do pote da gratidão dentro do serviço. Durante o mês inteiro, você coloca um pote. Eu não tô com um pote aqui para poder mostrar para vocês, mas pode ser qualquer recipiente, uma cacheta, tipo aquelas urnas, uma cacheta com um buraquinho em cima. E aí a pessoa escreve num papelzinho uma coisa pelo qual ela é grata. Eu agradeço pelo no plantão, porque no plantão hoje fulano me ajudou em tal procedimento e foi sucesso. Ou eu agradeço porque nesse dia o plantão estava completo e a gente conseguiu trabalhar perfeitamente. Eu agradeço porque fulano fez isso, isso e isso. E aí, nesse caso, dessa brincadeira do pote da gratidão, tem que ser um tempo maior, vamos supor, 30 dias. E aí, a ideia é você incentivar a gratidão entre eles. Então, agradeço por fulano ter me ajudado com aquilo, me ensinado aquilo, treinado aquilo comigo, me lembrado tal coisa. E à medida que vai passando os dias, as pessoas vão escrevendo nesses papeizinhos, vão colocando dentro do pote lá, da urna, sei lá, de onde você colocou. Não precisa nem se identificar se não quiser. E aí no final do mês, é como se fossem cartinhas. No final do mês você separa as cartinhas para cada pessoa. Então, vamos supor que na minha equipe tem 5 pessoas. E aí cada um fica mandando cartinha à medida que o outro for ajudando, à medida que for fazendo a integração. E aí, no final, abre, você separa as cartinhas para cada um e a pessoa vai ficar surpresa. É muito legal isso, porque ele fica surpreso, porque às vezes as coisas que eram insignificantes para ele, simples demais para ele, que ele nem percebia que fez diferença para o colega lembrou e anotou no papelzinho e colocou lá, e aí ele se sente grato também, e isso incentiva inclusive a ajuda e o trabalho em equipe dentro do setor. Tá vendo que dá para brincar com o objetivo, brincadeiras saudáveis, dá para brincar e a gente tem resultados positivos com a equipe, dentro da equipe, com coisas bobas, com coisas simples. É difícil fazer isso do pote da gratidão? Se tiver uma caixa de sapato na sua casa, você consegue fazer isso. Então não tem como. E isso é o tipo de atitude, de coisa que energiza, que faz bem pra gente, que faz com que a gente tenha mais energia e vontade de trabalhar, então. No outro dia, por exemplo. Chegar no final do mês é uma delícia com o pote da gratidão, porque aí a gente chama e pega todo mundo e aí separa as cartinhas e aí eles vão lendo, eles ficam felizes, é muito legal. Façam, gente, façam, é muito legal, tá? E é um diferencial também para você, né, como enfermeiro, ter esse tipo de iniciativa de gestão humanizada, de não ser aquela gestão tão mecanizada. A gente fala muito de humanização, mas fala de humanização para assistência e não de humanização na gestão. Mas a gente tem que começar a olhar para quem cuida também, para quem está ali todo dia na labuta. Então, nós como enfermeiros temos essa função. Débora, me conta. Débora tá falando que vai fazer. Quando fizer, me mostra, me conta, tira foto, manda para mim, eu vou ficar muito feliz. Pode postar e me marca. Melhor, tira foto, marca, posta no Insta, que é para ser exemplo para outros enfermeiros, e aí me marca que eu vou ficar muito feliz em ver, tá? Entenderam isso, ó? Hoje, para energizar, já falei sobre você surpreender, dei alguns exemplos de formas de surpreender aqui. Falei também sobre você movimentar a sua equipe e mostrei formas de você energizar a sua equipe movimentando, que também não é bicho de 7 cabeças, dá para fazer. Te mostrei algumas brincadeiras que você pode fazer e com isso você vai energizar a sua equipe também, você vai ter mais resultados com eles. E por fim, tem também o degrau do cuidado, porque assim, ó, lembra que eu falei da gestão humanizada? A gente fala muito em cuidado humanizado, mas a gente tem que cuidar de quem cuida também. Ah, Sheila, mas quem cuida de mim? Não, peraí, não estamos falando de você, a gente está falando de você como líder. Depois a gente fala de você como pessoa, tá bom? Como uma pessoa que também precisa de cuidados, mas agora você como líder. Porque se a gente ficar nessa de, mas quem cuida de mim, aí ninguém cuida de ninguém, né? Então vamos lá. Essa última etapa, ou esse último momento, você vai trabalhar o cuidar. Como que é isso de cuidar? Quer ver coisa boba? Por exemplo, é você demonstrar um interesse genuíno pelas pessoas.
Não perguntar como é que ela tá só por perguntar. Deixa eu te contar um segredo aqui, ó. Se você tira 5 minutos para passar pelo seu plantão, cumprimentando e perguntando como que tá cada um daqueles seus colaboradores ali, você vai estar demonstrando interesse na vida deles. E, lógico, podendo parar para ouvir, né? Você passa perguntando como é que a pessoa tá, como é que ela passou do último plantão para cá. De repente você sabe se sei lá, o pai dela ia operar, pergunta como é que essa pessoa, o pai dela está se recuperando. Interesse genuíno. Deixa eu te falar por que isso é importante. Como se não bastasse todas as vantagens da pessoa se sentir amada, uma coisa que talvez você não saiba é que as pessoas normalmente elas não gostam de desapontar as pessoas que se importam com ela. Elas não gostam de desapontar quem se importa. Então, se você se importa demonstra se importar com os seus colaboradores, as chances deles quererem, né, fazer alguma coisa para desapontar você são muito menores. Por exemplo, vamos para a prática. Pensa aí num plantão domingo à noite. Faltou funcionário, você tá de plantão, chovendo, e aí você vai lá e providencia, precisa arranjar alguém porque faltou funcionário. Se você é alguém que se importa de forma genuína com seus colaboradores, quando você ligar para alguém pedindo, ele provavelmente vai te atender com muito mais facilidade do que se você não for essa pessoa que se importa, que se interessa por ele. Porque esse interesse genuíno que você pode ter pelas pessoas faz com que ele se sinta amado e ele não vai querer desapontar quem admira ele, quem gosta dele, quem se importa com ele. Então, nem todo mundo sai ganhando quando você tem esse interesse genuíno. Porque a pessoa ela vai ter um lugar, alguém para desabafar, para conversar, para falar como ela tá de verdade. Alguém que se importa. E olha que legal que esse alguém é o líder, é o enfermeiro do setor. E isso faz toda a diferença para se sentir valorizado, e isso energiza, isso traz vontade de trabalhar, tá? Outra coisa, tentar não, colocar como regra destacar as vitórias também, não só as derrotas. Fazer com que as pessoas percebam que apesar de todos os nossos desafios e dificuldades, a gente também tem pequenas vitórias. Um plantão que não dá nada errado é uma pequena vitória que merece ser combinada ou comemorada, merece ser lembrada. Então, comemorar, destacar essas pequenas vitórias é fantástico para fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Aí uma vez eu falei isso e alguém me falou assim, Sheila, me perguntaram, pergunta ótima inclusive, perguntou assim, Sheila, mas se eu ficar dando destaque para as pequenas vitórias, eles não vão se acomodar aí, não? Depende da forma, não é? A pergunta não é boa? Pois é, depende da forma como você tá valorizando. Se você demonstra que aquilo é suficiente, aí eles vão começar a se acomodar sim. Agora, se você falar de um jeito que mostrando para eles que eles estão no caminho para alcançar patamares maiores, aí eles nunca mais vão parar, eles vão continuar crescendo o tempo inteiro. A Rosana tá falando que o vídeo tá travando. Tem mais alguém com problema aí que tá travando? Tem? Tá não? Me conta aí. Rosane, tá tão tranquilo para mim aqui que não tá aparecendo nada, minha internet tá bem boa. Talvez seja o seu, sai e entra de novo, a não ser que mais alguém esteja falando aí também, aí eu posso até sair e voltar aqui. Mas pra mim tá bem fluido aqui, a internet tá bem tranquilinha, eu tô vendo os comentários. Beleza, eu vou continuar, qualquer coisa sai e entra, Rosane, talvez seja aí, tá bom? Bom, destacar as vitórias, nem que sejam as pequenas vitórias. E aí, como eu falei, não precisa acontecer algo extraordinário, não precisa acontecer um negócio gigantesco pra você colocar no mural. Coloca as pequenas vitórias. Sabe cartinha de paciente quando vai embora? Coloca isso num lugar visível para todo mundo, os agradecimentos que vocês recebem. Se alguém fizer um elogio à equipe, peça para documentar, peça para fazer escrito, coloca pendurado lá em um lugar para todo mundo ver. São pequenas vitórias que a gente vai acumulando e isso traz a energia necessária para a gente chegar a patamares maiores. E aí já pulo para a próxima dica, que é de você, enquanto enfermeiro, defender a sua equipe. Vejo muitos enfermeiros, eu não sei nem, assim, é tão ruim falar isso, mas eu vejo muitos enfermeiros que são os piores, assim, são as pessoas que mais falam mal da equipe. E eu acho um absurdo, não porque é falta de ética, não só por isso,
mas porque quando ele fala mal da equipe, para mim ele tá falando mal dele. Porque ele é o responsável por treinar, supervisionar, capacitar aquela equipe, por conduzir aquelas pessoas. Se ele fala mal da equipe, ele tá falando mal dele. Vocês concordam comigo? Então, assim, eu acho um absurdo. Eu morro por dentro, sabe? Quando por dentro você fala, gente, que feio. Por que tá fazendo isso? Porque ele fala mal da equipe, mas para mim ele tá falando muito pior dele do que da equipe. Então, defenda a sua equipe. Você sabe aquele negócio do eu posso falar mal da equipe, né? Com a minha equipe eu esculacho aqui, falo a verdade, xingo, chamo a atenção, faço o que for preciso, mas ninguém pode falar mal da minha equipe, não. Eu defendo a minha equipe. Eu posso até conhecer todos os defeitos dessa equipe aqui, porque a gente está trabalhando para melhorar eles. Mas não deixa ninguém falar mal da minha equipe, não, porque aí eu viro o bicho, eu viro a onça. E isso que é a postura ideal, a postura esperada do enfermeiro, do líder da equipe. Como que o líder fala mal da própria equipe? Eu acho muito triste, eu acho triste. É triste a palavra é triste, eu acho muito triste. Porque se a pessoa tá falando mal da equipe, ele pensa, mal ele sabe que eu tô lendo é que ele tá falando mal dele mesmo, né? Então, a gente tem que defender a equipe da equipe médica também. O médico é ótimo para falar mal da enfermagem. Uma beleza para falar mal. O pessoal da físio é uma beleza para falar mal, né? Todo mundo para falar, sentar e falar mal é uma delícia, todo mundo gosta. E você vai e não defende, você senta lá para meter a língua também. Não faça isso, defenda a sua equipe. Doutor, tá acontecendo isso mesmo, mas a gente já tá corrigindo. Isso é defender a equipe. Mas isso aconteceu só uma vez nesse setor e a gente já fez o que tinha que fazer para não acontecer de novo. Fulana tem esse defeito sim, mas ela também tem essa e essa qualidade. Isso é defender sua equipe. Não é você ficar caladinho, aceitando as pessoas falando mal de você, nem nada, não. Nem fala mal da equipe para você e você caladinho, não. É mostrar que tem defeito, sim. Não é pra ficar alienado achando que a equipe é perfeita. Duvido que a sua equipe seja perfeita. Tomara que ela não seja, inclusive, porque significa que vocês têm como crescer e melhorar ainda. Não tem equipe perfeita. Toda equipe tem seus gaps, seus defeitos, suas dificuldades e desafios. Mas eu, como líder da minha equipe, junto com a minha equipe, vamos identificar quais são e a gente vai definir um plano de ação para melhorar isso aí. Agora, outra pessoa, defenda a sua equipe. Seja a pessoa que defende a sua equipe, porque aí você sendo exemplo, seus colegas também vão defender e vão te defender. Aí todo mundo, cada um vai defender o outro da melhor forma que possível, né? Que puder. E lembrando que, apesar dos defeitos, a gente sempre tem as qualidades também. Não tem nenhuma equipe que seja perfeita, mas também não tem nenhuma equipe que seja totalmente inútil e desprezível. De alguma forma, as coisas estão funcionando ali. Cabe melhoria? Ok, cabe. Mas a gente precisa defender porque a gente sabe do potencial. Então, o enfermeiro precisa defender a equipe. O enfermeiro precisa se posicionar a favor da equipe. Porque é a gente que causa as transformações na equipe. Se a gente senta para falar mal, a gente está plantando coisas ruins que vão vir para essa equipe. Por fim, seja alguém que inspira a sua equipe, no sentido de inspirar mesmo, seja inspiração para a sua equipe. Continuando aí nessa vibe de não falar mal, também não pode, enfermeiro não pode chegar atrasado, não. Enfermeiro não pode ficar falando fofoca no corredor. Enfermeiro não pode não saber como fazer alguma coisa. O enfermeiro tem que estar correndo para aprender a fazer as coisas que tem no setor, os fluxos ali. Você não tem que saber tudo, mas você tem que saber onde que está a informação sobre tudo. Você tem que ser alguém que seja exemplo para sua equipe, porque ter um líder que não é exemplo é uma coisa assim que suga a tua energia de um nível descomunal, assim, é muito grande. O líder, quando ele é exemplo, quando ele é uma pessoa motivada, é uma pessoa comprometida com o setor, é uma pessoa que tem conhecimento técnico e interpessoal, que tem habilidades interpessoais desenvolvidas, que sabe conversar, que sabe se relacionar, que sabe se posicionar como enfermeiro, isso dá um gás, isso faz com que a gente tenha mais energia para trabalhar. E aqui eu tô falando para enfermeiros que de repente são supervisores de técnicos de enfermagem. Mas quando você é supervisor, né, coordenador, gerente, diretor de enfermagem e coordena
supervisiona outros enfermeiros, isso é tão importante quanto, porque o seu posicionamento vai inspirar aquelas pessoas. E se você está se posicionando incorretamente, com pouca energia, com falando mal dos outros, com fofoca o tempo inteiro, com incompetência no sentido de não ter competência, a sua equipe vai acabar sendo reflexo disso tudo e vai acabar apresentando as mesmas características que você. Então, cuide para que você seja inspiração para a sua equipe, para que eles te vejam como exemplo a ser seguido e não como exemplo a não ser seguido. Uma das meninas aqui, uma seguidora, me mandou mensagem justamente sobre isso essa semana. Ela estava me falando de uns desafios que ela está tendo com a líder dela, a chefe dela, e a gente chegou à conclusão de que, por mais que a gente esteja se esforçando para ter resultados lá no setor dela, ela está aprendendo com a líder dela exatamente o que ela não pode ser, o que ela não deve fazer, porque a coitada está fazendo tudo errado, a colega está fazendo tudo errado. Então, seja inspiração positiva para a sua equipe, seja alguém que traz luz, que traz paz, que traz movimento, que traz energia, que traz segurança, que traz confiança para a sua equipe, porque isso energiza. O seu papel diante da sua equipe é muito mais importante do que você imagina. E quando a gente cai a ficha de que a gente tem esse papel tão importante, que pode fazer tanta diferença, e entra em ação e senta na cadeira do líder mesmo para poder entrar em ação e assumir esse papel, sendo o protagonista e sem ficar com esse mimimi esperando que o enfermeiro supervisor resolva, que o enfermeiro do noturno resolva o problema dele, entendendo que a equipe é reflexo do seu jeito de liderar e não só do jeito do RT, do jeito do gerente, mesmo você sendo um enfermeiro assistencial, aí as coisas começam a mudar, aí as coisas começam a funcionar. E tudo isso que eu falei nessa sequência de lives aqui desde quinta-feira são pequenas nuances, pequenos fiapos de conteúdo que a gente tem no curso Liderança Positiva, que tem no curso, né, no programa Liderança Positiva aplicada a equipes de enfermagem. Existem várias formas de liderar, mas diante de tudo que a gente está vivendo hoje, com a situação que a gente está vivendo de pandemia e com as equipes no modelo que elas estão, né, sobrecarregadas, estressadas, cansadas, angustiadas e com medo, mas inclusive alguém me falou também no direct que equipes que não, muita gente inexperiente que assumiu o trabalho agora por causa das contratações que tiveram e eles não se encaixaram ainda na equipe, então tem muita equipe que não está integrada, que está cada um fazendo de um jeito, que está difícil manter o relacionamento saudável dentro da equipe. Diante disso tudo, gente, é a liderança positiva que você precisa. É aplicar as estratégias de liderança positiva, isso que vai fazer diferença. É aplicar, é estruturar os 4 pilares dentro do seu serviço, energizar a sua equipe, criar um ambiente positivo, estimular relacionamentos saudáveis e instituir uma comunicação assertiva. Se você conseguir colocar nesses 4 pilares dentro do seu serviço, as coisas vão funcionar, porque é como se fosse uma engrenagem. As consequências positivas, elas acabam acontecendo. Então, a gente tem que parar de achar que a gente tem um dom super sobrenatural aí de liderança. Não é assim. Existem técnicas, existem estratégias, existem coisas que você pode ir testando na sua equipe para ver o que vai funcionar lá. Ou experimentando na sua equipe para ver de que forma que aquele grau ali, em que grau que aquilo ali causa transformação, causa alterações positivas no seu setor. O que não pode é você ficar esperando as coisas mudarem sem você tomar atitude. Porque pensa só, se tem alguém dentro da equipe de enfermagem que pode fazer alguma coisa, esse alguém é você. Você imagina se algum técnico de enfermagem está assistindo essa live minha e chega lá amanhã no plantão fazendo a sugestão do pote de gratidão? Olha isso. Me fala como que você, como enfermeiro, vai se sentir se amanhã o seu colega técnico de enfermagem que está assistindo essa live chega lá amanhã com a ideia do pote de decisão ou com o pote de gratidão antes de você. Então, da mesma forma que tem a estratégiazinha simples, bobinha, mas muito eficaz do pote de gratidão,
Também tem essas outras que eu falei aqui que vão dar resultado. Também tem outras centenas, outras, sei lá, deve ter centenas mesmo. Tô falando assim, parecer exagero, mas deve ter uma centena de outras técnicas que, se você aplicar no seu setor, vai trazer resultado. Médio, a curto, médio e longo prazo. Tô falando só de resultado a longo prazo, não. Curto prazo também. Mas é o enfermeiro que é responsável por isso. É você que tem que assumir essa posição e tomar essa iniciativa. É você que precisa assumir o protagonismo na sua carreira e parar de esperar que as coisas caiam do céu, que o resultado caia do céu, que a equipe fique boa. Porque liderar a equipe fácil, liderar a equipe que já está pronta, é muito fácil. Qualquer um consegue. Você não precisa ser bom para liderar uma equipe que está madura, já que está pronta. Quero ver você liderar as equipes que a gente tem aí agora, ó, trabalhando no meio de uma pandemia, com metade da equipe recém-contratada, sem experiência nenhuma, nunca enfrentou esse tipo de situação na vida. É isso que é a liderança raiz, é isso que é a liderança de verdade. E é você, como enfermeiro, que precisa assumir isso. Então, vamos parar de ficar esperando que as pessoas entreguem soluções, que a sua equipe magicamente apresente resultados e melhore, que o clima no seu setor fique melhor. Vamos parar de achar que ter um clima ruim ou relacionamentos ruins ou conflitos dentro da equipe é algo normal, é algo que, não, mas tem que ser assim mesmo, é assim mesmo em todo lugar. Não é, não precisa ser assim. O clima dentro do seu setor pode ser melhor. Os relacionamentos entre as pessoas dentro do seu setor podem ser melhor, elas podem trabalhar mais integradas, mais felizes, mais satisfeitas. Você pode trabalhar menos, porque quanto mais a sua equipe está feliz e satisfeita dentro do setor, mais ela produz e menos você trabalha, porque menos trabalho você vai ter. As pessoas, elas podem trabalhar mais facilmente, serem mais ágeis e mais produtivas, se você melhorar a sua comunicação, a comunicação para treinamento, a comunicação para feedback, a comunicação para orientação. Então, assim, o enfermeiro, ele faz uma grande diferença. E eu espero mesmo, de verdade, que essa sequência de lives que eu fiz desde quinta passada, essas 5 lives que a gente fez aqui, tenham servido, nem que sejam para dar uma viradinha de chave aí, para você ativar o seu superpoder, que a gente tem um superpoder. O nosso superpoder é justamente ser enfermeira. Porque se a gente fosse técnico de enfermagem, a gente não poderia fazer tudo o que a gente pode fazer como enfermeira. Se a gente fosse da equipe médica, a gente não poderia fazer o que a gente pode fazer como enfermeira. Esse nosso superpoder de ser enfermeira é justamente o que te capacita para poder implementar esse tipo de estratégia que eu passei aqui. Você acha que o médico lá vai criar dentro da equipe de enfermagem um pote de gratidão? Não vai. É o enfermeiro que pode fazer isso. Você acha que o nosso colaborador lá, o técnico de enfermagem, por mais que ele tenha boa intenção, se ele fizer o pote de gratidão, ele pode fazer no plantão dele, mas é você que vai ter que espalhar isso nos outros plantões para todo mundo funcionar, para todo mundo trabalhar, todo mundo participar. Então, a gente tem o superpoder que é justamente ser enfermeira. É com isso que a gente tem que se agarrar e acreditar no que a gente pode fazer para modificar, para inspirar as pessoas, para transformar a nossa realidade e fazer uma enfermagem que a gente quer ser, que a gente quer ter, ao invés de ficar sentado, passivo, esperando, reclamando, cheio de mimimi. Então, vamos embora. O meu convite está feito a vocês. A gente está com as inscrições abertas para o curso Liderança Positiva aplicada em equipes de enfermagem, com super bônus de ganhar o curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros, com super desconto de quase R$500, não, de mais de R$500, valendo até hoje, meia-noite. Hoje, meia-noite, até hoje, meia-noite, você ainda pode fazer sua inscrição no combo, aproveitando os 2 dos nossos melhores cursos pelo preço de um, porque assim, para de ficar achando que você tem um dom divino da liderança e começa a sentar mesmo para estudar, para aprender. Não precisa ser difícil, liderar não precisa ser difícil, tá? Então, todo o conteúdo que eu disponibilizo lá no curso, nos 2 cursos que você vai ganhar se você fizer a inscrição no combo, vão te ajudar justamente a assumir esse protagonismo, a ser a enfermeira que você quer ser, que você quis ser quando você fez sua inscrição no vestibular, quando você terminou a faculdade, fez a sua colação de grau e saiu de lá querendo mudar o mundo, fazer a diferença no mundo.
E aí, com todos os desafios, as dificuldades, a gente acaba se esquecendo dessa nossa força, dessa nossa vontade de mudar. Eu quero que você lembre o motivo de você ter feito a enfermagem, o motivo de você ter estudado tanto, que é justamente o de fazer a diferença na vida das pessoas. E aproveita aí a oportunidade de fazer inscrição no combo para se capacitar, para ser de verdade a enfermeira que você sonhou ser, para ser a enfermeira que a sua equipe precisa, para ser a enfermeira que a instituição precisa, que seu paciente precisa, para ser a enfermeira que vai para casa e dorme tranquila, com a consciência tranquila de que fez o melhor que podia, de que fez a diferença na vida dos colaboradores, de que mudou o dia de alguém. Não precisa mudar tudo todo dia, não. O mundo inteiro todo dia, não. Muda alguém hoje. É só uma pessoa por dia. Coloca como meta aí. Mudar a vida o dia de alguém. Uma pessoa por dia já tá bom, já basta. E a gente tem o poder para isso. Eu quero te ajudar. Enfermeiro também. Eu quero te ajudar. A gente tá com as inscrições abertas pro curso e agora é com você. Porque eu dei o máximo de desconto que a gente pôde. Não tem como dar desconto mais. Até hoje, meia-noite, você consegue fazer a inscrição no curso. Para quem perguntou, a gente tá com inscrições até meia-noite e o link tá no story. Na hora que eu terminar aqui a live, eu vou fazer uns stories falando sobre esse nosso fechamento, né? E aí eu vou colocar o link lá nos stories para vocês. Mas também vou colocar na descrição desse vídeo, que vai ficar disponível no IGTV. O vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem de novo, quantas vezes quiser. Sabe uma dica que eu quero dar? Manda esse vídeo para alguém. Eu falo de brincadeira, mas é sério. Tem colega que a gente devia dar uns toques nele de vez em quando, né? Para eles assistirem algumas coisas assim e tal. Então, se você tem algum colega que precisa, que deveria estar assistindo essa live aqui, manda o vídeo para ele, marca ele lá nos comentários. De repente, vocês começam a trabalhar juntos ali e as coisas começam a mudar mais facilmente, né? Então, vamos lá? Agora é a hora de você tomar a iniciativa, tomar a decisão de mudar aí o rumo da sua carreira, porque eu tenho certeza que nunca mais vai ser o mesmo. Só depende de você. O curso está na promoção. Eu espero de verdade que seja o que você precisa, que você consiga aproveitar essa oportunidade. E eu vou estar no direct conversando com vocês para esclarecer dúvida. Tá na dúvida, não sabe se o curso é para você? Tá na dúvida se forma de pagamento, inscrição, escambau. Pode ficar à vontade, manda direct para mim que a gente vai conversar hoje até mais tarde. Eu tô ficando até meia-noite conversando com o pessoal no direct. Então, vamos lá, últimos avisos. Eu não vou ver comentários não agora, eu não consigo. Senão a gente vai passar o tempo aqui que já tá acabando. Ó, eu tenho 2 avisos para dar para vocês. Cadê minha cola? Cadê minha cola? Primeiro, o resumo de todas as lives eu vou colocar no grupo do Telegram, lá no meu canal do Telegram. Tava caindo aqui, me distraí. Vamos lá. Eu vou colocar o resumo de todas as lives lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, vai lá na bio, que é onde tem a descrição do meu perfil. Vou colocar nos stories também, um arrasta pra cima, levando pro canal do Telegram, tá bom? Eu vou colocar o PDF com todos os resumos das lives desde quinta-feira. Então, gente, não tem desculpa para não estudar. Vai estar lá o negócio para vocês também. Até sexta-feira eu mando. Não vai ser correndo assim também não, porque eu tô fazendo um material bem legalzinho, bem bonitinho para vocês. Outra coisa, a semana que vem a gente volta com lives. Vai ser sobre outro tema que também é fundamental, mas eu vou fazer mais uma sequência de lives aí. Tem muita coisa boa programada pro mês de julho para você que tá assistindo ao vivo. Hoje é dia 30 de junho. Vai ter muita coisa boa pra semana que vem aí, a partir da semana que vem. Então, fica de olho, ativa a notificação para não perder nada. Grupo do Telegram, ativa a notificação para não perder nada. As inscrições para a formação, para o curso, o combo do curso Gestão de Conflitos para Enfermeiro, mais liderança aplicada a equipes de enfermagem com desconto de R$500. É só até hoje, às 23h59, meia-noite, o curso volta ao valor normal, que é de R$397 cada um. E agora é com você. Vai lá, faça a inscrição. E para de bobeira, para de tentar ficar sofrendo sozinho aí, para de ficar tentando, tateando um jeito de mudar a sua equipe e de fazer a diferença na vida das pessoas. Deixa eu te ajudar, tá bom? Beijo, gente, eu tô no direct, vamos conversar, tá bom? Olha aí, Val, eu nem acredito. Quem deixou pra última hora, vou te contar, viu? São 21h19, vou te contar. Vai que dá um tilt no link. Eu recebi uma mensagem de alguém aqui falando que tá com problema no aplicativo do celular. Bonito, muito bonito.
deixou pra última hora, agora fica aí no desespero. É porque não tem como, o link vai expirar, tipo, o link ele expira. A gente colocou a programação justamente porque eu sou coração mole, Maria mole, e aí o pessoal ia chegar querendo de última hora, assim, pra poder prorrogar a promoção, eu ia deixar. Então, já colocaram o link de um jeito que ele vai expirar meia-noite, não tem como prorrogar mais, não vale mais. Corre lá e garante logo a sua vaga. Depois dá problema no aplicativo aí, não vem chorar não, que eu tô desde quinta-feira avisando aqui, não vem reclamar não, tá bom? Val, vai lá, garante sua vaga. Beijo, gente. Tô no direct, manda pergunta se tiver alguma dúvida e a gente vai conversando por lá, tá bom? Essa live vai ficar disponível pra ver quantas vezes você quiser no meu feed, no IGTV, vai lá e aproveita. Marca os amigos lá pra todo mundo vir participar, pra gente fazer uma enfermagem que a gente quer ter, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima.